Muito boa noite, noite de quinta-feira, 4 de abril de 2019, está chegando na sua RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, aquele bate-papo descontraído que aprofunda temas nas noites aqui da televisão da RDC TV. Sou o Rodrigo Giacometti, uma satisfação, uma honra ter sido convidado para mediar esse debate aqui no Cruzando com as Conversas nesta noite de quinta-feira. Sou o diretor da Rádio União FM de Novo Hamburgo e Pelotas e agradeço à Fundação Sinodal pela cedência aqui para participar da mediação deste programa que conta com a sua participação e com a sua interação. É o Cruzando as Conversas, começando na RDC TV. Na noite desta quinta-feira, estamos recebendo aqui nos estúdios da RDC TV para debater um tema atual, um tema como tradicionalmente acontece aqui no Cruzando as Conversas, um tema pulsante envolvendo as movimentações da nossa sociedade. Estão aqui conosco o professor e cineasta Guilherme Castro, o economista, diretor executivo da Diretoria de Governança e Estratégia e ex-diretor-presidente da CE, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, professor e mestre em História, Eric Kaiser, e o advogado José Antônio Rosa. A sua participação é muito importante, é fundamental. As perguntas e comentários devem ser enviadas através do facebook.com/rdctv digital ou pelo WhatsApp 51 é o prefixo 99815-9990. Vou repetir para você que está desatento e agora conseguiu pegar papel e caneta ou o telefone para salvar, DDD 51 99815-9990. Este é o telefone do WhatsApp para você mandar a sua mensagem e interagir aqui conosco. O tema a ser debatido, pois a rede Cinemark retirou do seu catálogo de filmes o documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, produzido pelo Paralelo Brasil. E esse filme foi retirado do seu catálogo pela Cinemark. E agora nós estamos justamente no epicentro de discussões que retornaram agora, envolvendo o 31 de março, 1º de abril, golpe, revolução, e justamente nesse momento tão atual com esse tema, esse debate é trazido aqui para o Cruzando as Conversas na RDC TV. E vamos, no primeiro giro de apresentação e de saudação dos nossos convidados, pedir uma consideração inicial, uma fala inicial, para que nós possamos gradativamente ir avançando no tema, que, repito, é quanto à posição do Cinemark em retirar o filme do seu catálogo. Certo ou errado? Censura ou não? Porque nós vamos debater nessa noite de hoje. Começo dando uma boa noite ao professor e cineasta Guilherme Castro, aqui à minha direita. Seja bem-vindo, uma satisfação, boa noite. Obrigado, boa noite. Bom, para iniciar, em primeiro lugar, a satisfação de estar conversando aqui essa noite, na ideia de poder fazer uma reflexão aprofundada, aberta, não é, de entendimento. Eu fico à vontade para conversar porque se trata de uma matéria que é documentário, que é cinema documentário, que é um tema que eu trabalho na universidade como profissional há muitos anos, e acho que tem várias maneiras de entrar nesse assunto. Como a abordagem é a decisão da rede de não exibir o filme, o ponto inicial da conversa é esse, eu só quero fazer a seguinte consideração. Eu, como realizador, e geralmente eu estou pensando, o meu pensamento é mais público do que de empresa privada, porque a minha experiência é mais com gestão de empresa pública, eu sou favorável a exibir todas as obras e realizar todas as obras, assim como o professor também. Sou francamente assim, avesso à ideia de cercear a realização e a exibição. E acho que é importante que tenha espaço para se debater e se assistir, que o público escolha. Não sei qual público teria esse filme. Agora, do ponto de vista da empresa, que é a dona do cinema, eu estou acostumado a lidar com isso como realizador. A empresa escolheu não passar o filme. Os motivos que alegou
levou em consideração questões de mercado, questões do seu público, o que podia causar, decidiu não passar o filme. Só um parênteses, professor, ela chegou a começar e retirou. Em algumas salas houve a distribuição e depois houve a retirada. Então foi uma decisão e depois, porque ela decidiu passar e depois se assustou, decidiu tirar. se deu conta, achou que não era o caso. Isso é que causa talvez a maior estranheza. E tirou uma decisão política, vi ali a nota, uma decisão que eles esclareceram. Não queríamos falar com isso. Eu sei de muitos casos de filmes com viés ideológico diferente que também não puderam passar nessa sala. O dono da sala decide que não. Eu não gosto disso, acho que é importante passar. Acho que é por isso que tem os espaços públicos, inclusive, de cinema, já fazendo uma outra discussão, que mesmo nesse espaço hoje em dia é difícil passar, talvez esse filme, talvez outros filmes também seja difícil passar. Então acho que aí tem um ponto que é a decisão da sala. A consequência disso, na minha opinião, é uma tremenda publicidade para a obra. Não sei qual é o público que teria na sala de cinema o filme. Eu acho que tem uma discussão interessante aqui de se fazer também. Qual é o filme? O filme em si. O que esse filme fala? Qual é a voz do filme? O que defende o filme? Como é que se posiciona como cinema? O cinema documentário perdeu o estatuto de cinema discurso da verdade. Tá? Tínhamos essa discussão, não temos mais. O cinema documentário sempre é uma versão dos fatos, sempre é uma leitura dos fatos. Esse filme é um filme que está bem dentro da escola clássica de cinema, muito bem realizado. Eu não conheço os realizadores, geralmente eu conheço, o professor há muitos anos, não conheço os realizadores. Queria conhecer, parabenizar pela condição técnica dele e saber um pouco da história do filme, porque os filmes são interessantíssimos. O filme tem a história que eles contam e a história do filme, da realização, que sempre é interessante. A gente sempre aprende muito. Eu tenho curiosidade de saber como é que esse filme foi feito, porque é um filme bem feito. Primeira participação do professor e cineasta Guilherme Castro. Agora dou as boas-vindas, boa noite ao economista Paulo de Tarso Pinheiro Machado e o tema proposto. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Giacometti. Boa noite aos companheiros de mesa, ao professor Guilherme, ao professor Eric, ao professor Rosa, né? Somos todos professores aqui, pelo jeito, cada um na sua especialidade. Por que não dizer o professor Giacometti também, né? Não, menos. Vou aprender com vocês. Tá bem. Eu entendo que na medida em que a empresa justificou e expor as razões de por que retirou o filme, dizendo que não gostaria de se envolver em aspectos ou temas de natureza política, tá? E aí vamos voltar um pouquinho, seja um documentário, seja um filme, né? É arte, e arte tem contextualização política, não se pode dissociar isso, né? A arte retrata sempre o contexto social e político ao qual estamos inseridos. Até porque esta mesma rede, que me conste, e obviamente não quero aqui me equivocar na minha afirmativa, passou filmes políticos, sim. A história de Lula, por exemplo, né? O filho de João, se não me falha a memória, foi passado nesta rede. Então não é um problema de natureza política, porque política, se você vê um filme de vários cineastas que são evidentemente contextualizadores da realidade política, social, econômica da época que vive, tem um conteúdo político sempre. E qualquer filme, eu não vou entrar na área aqui do especialista, né? Mas qualquer filme traz a mensagem política, traz uma mensagem implícita, traz uma mensagem explícita, traz uma mensagem subjacente e, portanto, é obra de arte, é cultura, seja um documentário ou não seja um documentário. Eu tive a felicidade de assistir o filme em lançamento nacional no domingo passado. Achei uma excelente produção, né? Trazendo com um excelente trabalho de pesquisa que foi feito, é um trabalho de pesquisa muito consistente, muito importante. Aliás, um documentário que sobre o mesmo tema, eu vi vários documentários, com várias clivagens ideológicas e abordagens, mas este me pareceu, vamos dizer assim, uma obra completa, porque ele vai fazer, ele é objeto de uma pesquisa, né? De um pesquisador brasileiro vivendo na República Tcheca, né? na então Tchecoslováquia, e lá identifica informações do STB,
o sistema de informação tcheco, que era, na verdade, caudatário, né, da KGB russa. E amplamente documentado, inclusive com depoimentos das pessoas que viveram aquele processo, falando sobre o Brasil, sobre personagens, sobre as coisas que estavam ali delineadas, né, para o ambiente de 64. Aliás, um pouco antes. Além do que, o filme traz um aspecto uma abordagem muito interessante, e começa com isso, que é uma ideia de contextualização, ou seja, qual era o contexto que vivíamos na época, né? A Guerra Fria, as tensões que haviam, né, no pós-guerra, chega a pegar a Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra, Plano Marshall, todas as tensões vividas. Eu lamento, né, e aqui compartilho com o Eric, né? Eric, né? Guilherme, perdão. Guilherme. O Eric está ali. Isso. Compartilho com o Guilherme a mesma visão. Eu acho que uma sociedade como a brasileira, que precisa, né, ter maior conteúdo histórico para poder entender, inclusive, os desdobramentos de conjuntura, os desdobramentos políticos, sociais, econômicos, fica privada, né, de se ter um espaço público voltado à apresentação de um documentário que não tem a pretensão de falar de verdades, mas tem a pretensão de mostrar, né, fatos concretos que aconteceram, extremamente bem documentados e que necessariamente não envolvem aquilo que a gente sempre leu na historiografia política brasileira, que, por exemplo, o Movimento 64 teve o apoio da CIA, teve a participação de outros segmentos. Ao contrário, a nossa história estava sendo documentada num país da cortina de ferro, né, dentro do contexto do Império Soviético, né, ou da dominação soviética, ou da influência soviética, se assim dizer, para não tornar um termo mais forte, e obviamente traz aspectos importantíssimos que nenhum de nós brasileiros tínhamos conhecimento e que nem a historiografia brasileira foi capaz de retratar em livro nenhum isso. Primeira participação do economista Paulo de Tarso no Cruzando as Conversas aqui nessa noite chuvosa de quinta-feira, chove muito agora aqui em Porto Alegre. Professor Eric Kaiser, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, então, agradecer mais uma vez o convite da RDC TV por essa oportunidade e cumprimentar também aqui meus colegas professores todos, né, em suas áreas aí nesse debate. Eu acho que o tema em si, por princípio também, acho que a gente provavelmente vamos chegar aqui a um consenso com relação à contrariedade e censura de qualquer natureza, né, independente do caráter, da qualidade ou não da obra. Isso aqui eu não vou nem entrar nesse momento, depois acho que numa intervenção seguinte a gente pode conversar um pouco. Mas por princípio eu acho que é errada a ideia de se partir de uma lógica de exclusão de quem pensa de forma diferente de A ou de B. O que o caso do Cinemark em particular, eu acho que tem que ser destacado, enfim, é uma rede, uma multinacional, né, uma das maiores multinacionais do mundo, de salas de cinema, né, uma empresa norte-americana, espalhada por todo o Brasil, que opera a partir de uma lógica comercial, né, a lógica deles e essa lógica comercial passa tanto pela questão do ingresso propriamente dito, quanto da própria imagem da empresa, né. Neste caso em particular, até motivado pelo debate hoje, fui tentar me informar melhor um pouco, como é que foi essa casa da censura, enfim, que li a nota na época, vi alguma coisa na rede, mas não cheguei a tentar entender um pouco o que aconteceu. Aí, pelo que eu pude ver ali, na verdade, o filme ele não compôs a grade de programação da rede Cinemark. Houve um processo de locação de algumas salas, né? Até foi uma curiosidade, porque eu não sabia que havia essa modalidade de negócio, as pessoas alugarem uma sala, um grupo, uma organização X, Y, enfim, para exibir no filme. Aí eles alugaram no dia 31 de maio passado, em 6 ou 7 capitais, para exibir o filme e, ao que me consta, na maioria dos lugares foi exibido, como o professor que relatou que assistiu aqui em Porto Alegre. Aí, pelo que deu para... que as informações são bastante truncadas, aí até uma questão de transparência da empresa que talvez tivesse que explicar melhor do que apenas uma nota tão sucinta e lacônica como ela emitiu, né, que eu acho que em algum sentido ela botou mais lenha na fogueira do que propriamente ajudou a criar um ambiente melhor de discussão sobre o tema, né. Acho que a gente
em debates como esse a gente tem que primar pela discussão franca, enfim, pela exposição transparente, não às vezes por truques de outras naturezas. E que aí, a partir, enfim, dessa polêmica que houve no dia 31, ela não deu continuidade, que parece que teriam alugado por mais datas, né? Mas, enfim, o Cinemark, de fato, não estava com esse filme na sua programação. Aí até pode entrar uma discussão de rompimento de contrato, aí eu não sei, porque como eu não sei quem alugou, não achei a notícia que falava a respeito. E o que pesa, enfim, talvez seja um pouco, porque aí acho que aí depois a gente entra nessa discussão sobre o filme em si, talvez também entra aí um pouco da discussão, documentários em geral, até o professor aqui entende mais do que eu sobre a área de documentários, não costuma frequentar muito essas grandes redes comerciais como Cinemark. Não é, em geral, tu vai ver grandes filmes de blockbusters, de ação, de desenho animado, etc. E como o documentário tem um espaço reduzido, talvez tenha pesado aí também um pouco da própria qualidade do produto, enfim, potencial de público que ele poderia ter, né, que talvez tenham feito o cálculo que não ia ter retorno, né, e que talvez, acho que esse seja o caso sim, que até estive vendo ontem na Universidade de Minas Gerais, o pessoal organizou uma exibição do filme lá gratuito, né, e tinha apenas 9 espectadores, então acho que talvez, até porque está liberado na internet, acho que também prejudica o pessoal a querer pagar ingresso. Mas enfim, apenas um apontamento mais geral. Agora, quanto ao filme em si, acho que aí a gente tem que debater um pouco melhor, acho que o filme tem sim algumas questões problemáticas do ponto de vista de documento, enfim, que documentário é a ideia de um documento de algo, né? Acho que ali tem uma série de imprecisões que mereciam ser melhor observadas, que eu acho que transcende até mesmo essa polêmica aí de se houve ou não censura. Acho que tem aí, na verdade, muito mais uma censura comercial, na minha opinião, e que a nota do Cinemark tentou criar aí uma desculpa qualquer. Obrigado, professor. E finalizando nossa rodada de apresentações, o advogado José Antônio Rosa. Boa noite, seja bem-vindo aqui na RDC TV. Boa noite, Giacometti. Boa noite aqui aos colegas de bancada nesse debate. Agradeço o convite da RDC TV, mais um convite, né, para participar dos debates aqui. É um grande prazer, é uma grande alegria. Boa noite também aos telespectadores, aos internautas, né? E a gente poder discutir essa questão. E eu acho que é consenso aqui, a postura da rede Cinemark foi uma postura equivocada, porque o documentário, ele retrata uma realidade histórica brasileira e eu não vejo sentido nenhum, e até a nota não é só lacônica, né? A nota, eu acho que em alguns aspectos ela é precisa, porque justificar por questões políticas, ideológicas, que eles não compactuam, isso é uma grande falácia, porque nós sabemos que outros filmes, como o Paulo aqui retratou, de cunho político ideológico bem definido, foi passado nesses cinemas, e eu tenho certeza que agora um filme aí que é uma verdadeira fraude, né, que provavelmente vai passar também, que é o Marighella, né? Então eu duvido que a rede Cinemark vai se negar de passar o filme, né? E eu não sei qual é a argumentação que eles vão dar agora quando passarem esse filme, né? Então não dá mais para enganar o povo, né? Não dá mais para enganar a sociedade. O filme, quando ele foi passado no domingo, mais de 2.000 pessoas assistiram o filme nos cinemas, né? E hoje eu estava vendo já no YouTube mais de 3 milhões e 200 mil visualizações, né? Então é um sucesso, em apenas 2 dias, toda essa quantidade de visualizações. E obviamente que a rede Cinemark, como uma entidade privada, ela tem todo o direito de escolher, né, o que ela vai passar, né? E eu realmente, agora tem que ver as questões de ordem contratual, se realmente foi feito um contrato, provavelmente houve uma quebra de contrato, com uma alegação muito estranha, né, em virtude do histórico das apresentações nesses cinemas.
E isso eu diria assim, é um prejuízo muito grande para a cidadania, porque o filme, o documentário, não retrata somente os fatos, né? E como o Paulo colocou, eu já assisti vários documentários, vários filmes, né? Uma quantidade enorme de filmes sobre o período, também com uma posição ideológica bem definida, e eu nunca tive problema nenhum de assistir, né? E eu percebi que neste filme ele traz algo diferente daqueles todos que eu já assisti, e por isso que eu reputo ser o melhor que eu assisti até o presente momento. Ele deveria, inclusive, ser aproveitado como um meio de pacificação sobre esse tema no Brasil. Por quê? Porque ele não só retrata alguns fatos que eram, pelo menos agora, desconhecimento da sociedade brasileira, como esses arquivos do Serviço Secreto Tcheco, né? Que está devidamente documentado, né? Inclusive com o depoimento das pessoas que estão de posse desses arquivos, são entidades privadas que estão na mão de algumas pessoas, né? Então isso veio a conhecimento da sociedade brasileira, assim como vieram também alguns documentos do Serviço Secreto norte-americano que disponibilizou essa documentação para o Brasil, né? E ali nós vimos uma farta documentação para mostrar aquilo que o Paulo retratou, que também foi retratado aqui no professor, a observação e a contextualização daqueles fatos numa realidade histórica bem clara. Então isso mostra, e o filme retrata isso, o documentário retrata isso com muita clareza, mostra que o mundo estava dividido e obviamente que o Brasil, como a nação brasileira, não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, isso também estava sob os olhos, né, e sob, eu diria assim, a conquista desses dois lados do qual o mundo estava dividido, né? E por que eu digo que seria importante e serviria como um marco de pacificação para o Brasil, esse Brasil que foi dividido nesses últimos anos por questões políticas e ideológicas, né? Porque, embora eles retratem e deem conhecimento ao público brasileiro de documentos, de fatos relacionados ao Brasil, que estavam em arquivos secretos de países estrangeiros, tá? Ele também reconhece no filme, por isso que é a estranheza maior, de alguns meios de comunicação fazerem afirmações falsas, fake news, de que o filme defende as ditaduras, né, e que é uma mentira. E tem inclusive uma chamada de um jornal que diz que o filme, os defensores da ditadura reconhecem que foi um golpe. Então parece uma coisa meio esquizofrênica, né? Se defende, não vai nem reconhecer que houve golpe, não vai reconhecer que foi ditadura, que houve ditadura. Tá? E o filme faz questão de fazer uma crítica contundente a ambos os lados. Pode até ser que ele, em determinado momento, ocupe mais tempo mostrando, neste documentário, algo que a sociedade desconhecia, que era aquela quantidade de documentos, informações que tinham o Serviço Secreto Tcheco tinha. Mas, ao mesmo tempo, eles entram numa segunda parte do documentário, reconhecendo duas coisas. Primeiro, que houve um golpe de Estado. E esse golpe de Estado não foi militar, foi civil. Porque quando foi decretada a vacância do presidente, ele estava no Brasil e não no exterior, né? Então houve um ferimento à Constituição. E um segundo aspecto, que houve uma ditadura militar. Porque, embora no primeiro momento, com o primeiro presidente, que foi eleito, ainda que indireto, mas de forma legítima pelo Congresso Nacional, os atos institucionais que se seguiram, a partir do 2, do 3, do 4, do 5, eles vieram realmente estabelecer uma ditadura no Brasil, uma ditadura militar. Aí a gente pode entrar e discutir, como o professor Vila diz, que foi uma dita branda, e outros tantos falaram que houve uma dita branda, que não dá para comparar, por exemplo, com outras ditaduras. Isso aí é outra questão, mas fundamentalmente esse filme, esse documentário, deveria ser utilizado, inclusive como elemento de pacificação no Brasil. Perfeito. Esta é a primeira rodada de apresentação e das primeiras ideias dos nossos debatedores. E agora a proposta justamente é cruzar as conversas. Afinal, o nome do programa é Cruzando as Conversas. E aí
O ideal, o que anima quem está nos assistindo é quando acontece o pedido de aparte, quando não há aquela situação hermética, né? Por enquanto, claro, foram as primeiras colocações. Mas o bacana justamente é isso, é quando acontece essa interação. Nós aqui já vimos, todos respeitosamente se tratarão ao longo da noite de hoje. E a partir daí nós vamos, o mediador, quando ele só provoca e deixa o circo pegar fogo. Mas o interessante justamente é essa sobreposição de ideias, com todo respeito, evidentemente. E eu começo daí perguntando, pela impressão relatada aqui do Dr. José Antônio Rosa e do economista Paulo de Tarso, não foi por questão política que o filme saiu de tela, porque outras matizes políticas já tiveram espaço. O professor Eric e o professor e cineasta Guilherme já consideraram que a questão política foi um dos balizadores de retirar. E eu começo perguntando para o economista Paulo de Tarso, se não foi a questão política, por que a questão política foi usada como argumento? E o que a gente pode discorrer daí sobre isso, se não foi realmente a questão política ou se efetivamente foi uma questão política? Eu acho que o professor Guilherme trouxe uma consideração importante e o Eric trouxe uma consideração importante. Até o final do programa eu acerto. É uma questão só de adaptação. Né? Claro. Eu fiz um desenho aqui tá bom. Estruturar. Mas isso é bom porque até para cruzar as intrigas e as conversas. Né? Eu trocando os nomes, eles já vão começar a ficar indignados e aí já vai começar as conversas. Então isso faz parte da pedagogia do programa. Né? Mais que nada. Mas eu fiz uma consideração, o Eric, importante, que foi a seguinte. Ele citou na fala dele que houve uma alocação. Né? Ora, ninguém faz uma alocação sem ter a contrapartida de receber alguma coisa. Portanto, vamos dizer assim, o objeto comercial da empresa foi cumprido. Especialmente num período de crise como o que nós estamos vivendo, com uma mudança digital disruptiva, né? Onde hoje as pessoas não precisam mais, para ler um livro, comprar o livro, e não precisam mais ir ao cinema para ver um filme. Né? Você tem aí aplicativos e instrumentos digitais que você pode acessar perfeitamente. Obviamente que entendo que, dada a contingência, e a análise de contexto é importante, a empresa julgou importante fazer uma alocação do seu espaço, porque entendia que, em locando, obviamente ela teria, vamos dizer assim, um ticket diferenciado se fosse um ticket aberto. Quem locou por um determinado número de assentos, né? Eu estou pensando aqui de forma mais racional, na racionalidade econômica, e obviamente que isso trouxe algum benefício. Né? Trouxe algum benefício. Portanto, a questão política, ela passa a ser então importante, porque do ponto de vista comercial me parece que ela está absolutamente esclarecida. Ninguém emprestou a sala e atendida. Ninguém prestou a sala, ninguém deu a sala. Houve uma afluência considerável em todas as capitais aonde foram, vejam, salas de cinema com aproximadamente 100 lugares, 150, 200 lugares, que são a média dessas salas de cinema, 2.000 pessoas, então 7 lugares ou 8, que parece onde foi o filme, houve lotação plena. Né? Pelo menos lá onde eu assisti estava cheio o cinema, lotado. Então, a questão comercial está resolvida. A questão política, eu acho que ela é importante, eu acho que é isso que vai interessar o programa, o nosso telespectador e, consequentemente, a nós debatedores aqui, porque certamente, como dizia o velho Silveira Martins, né, as ideias não são metais que se fundem, né? Obviamente que, e o Zé Antônio traz essa consideração, eu quero resgatar, nós somos um país dividido. Um país dividido por várias razões, né? Por uma divisão de cunho basicamente baseada em aspectos ideológicos, né? Fruto de um período de governo extenso, de aproximadamente 13, 14 anos, ou 15 anos, né? Que foi o governo PT, durou, que tentou implantar um método, uma metodologia, e que obviamente a sociedade se posicionou, né? Do ponto de vista da institucionalidade da democracia, nas últimas eleições, onde de forma plebiscitária disse: eu não quero mais isso e quero aquilo. Eu não sei até nem o que eu quero, mas isso eu não quero. Isso ficou muito claro e que culminou pela interrupção do processo. E eu acho que aqui a gente entra no fulcro, vamos dizer assim, do debate, na medida que eu defendo uma tese, né, e estudei muito sobre isso,
porque li muito sobre isso e li para os dois lados e para as duas interpretações, tanto as narrativas de uma vertente como as interpretações de outra vertente. E cheguei à conclusão que o caso da ditadura brasileira é um caso sui generis, porque nenhuma ditadura começa com os fatos que começaram. Primeiro, do ponto de vista democrático, né, aproximadamente de 2 a 4 milhões de pessoas foram para ruas se manifestar e clamando por uma nova alteração no quadro político institucional, haja visto que o Brasil estava uma bagunça, que foi materializada pelo movimento popular da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, da Marcha da Família pela Liberdade com Deus. Não interessa a ordem de fatores, o efeito é o mesmo. O segundo fato está preso a uma institucionalidade. E nenhuma ditadura começa cumprindo a institucionalidade. Qual era a institucionalidade? Em janeiro de 1963, a emenda constitucional número 6, ao restabelecer o sistema de governo presidencialista, dizia o seguinte: na vacância do presidente e do vice-presidente, assumirão um dos 3 responsáveis, ou pela Câmara dos Deputados, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do Senado ou pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso é emenda à Constituição 16. Dizer, muito bem, na renúncia à vacância de João Goulart, que também é um fato ainda a esclarecer, porque ele não tinha abandonado o espaço aéreo brasileiro, mas ele estava em voo, e depois ficou sabendo que ele estava em voo para o Uruguai, né? Acompanhado pelo Leonel Brizola, né? Esse é um fato a esclarecer, ainda há dúvidas. Ficou claro o seguinte: foi constatada a renúncia do presidente, deixou o cargo vacante, e quem assumiu? Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados. Ora, nenhuma ditadura, em nenhum lugar do mundo, começa com o clamor popular e sobre os auspícios da institucionalidade constitucional. Não houve nenhum ato excepcional. Mas e por que 30, 40 anos depois o Cinemark publica o filme do Lula e não publica... Vamos ter que começar o debate. Claro, mas eu ainda não concluí. Mas antes da conclusão, eu pedi uma parte, porque está em contradição total. O colega aqui disse que o filme reconhece o golpe. O João Goulart estava em estado... Não, mas aí é o seguinte, agora que eu estou trazendo uma posição... Então eu estou debatendo com a posição. Eu estou trazendo uma posição... O filme retrata isso. E respeitosamente eu quero lhe dar o a parte pedido, mas eu só preciso concluir, porque senão vai ficar incompleta a minha observação. Porque a fala longa também. Não, eu só justamente queria que a gente fizesse mas eu encerro. O filme do Lula e do filme do... Não, é porque a narrativa historiográfica brasileira, né, inclusive assinada nos colégios, nas universidades, é o seguinte: houve uma ditadura. Né? Eu entendo e estudei isso, que nós tivemos sim um estado de emergência com os atos institucionais, número 1, 2, 3, 4 e 5, né, que suprimiu as representações políticas, com o fechamento do Congresso, com a representação estudantil, né, e que foi transformado, aí depende da interpretação, numa grande ditadura. A 1964, que não é nem 31 de março, é 1º de abril, começa sobre o signo da democracia e da institucionalidade. Então, na minha análise, é um contragolpe para fechar a minha observação. O que houve foi o contragolpe, porque o golpe estava programado. Conforme o filme e conforme a tese revisionista da história, porque... agora quer se contar uma nova história, tem um movimento no mundo para contar uma nova história com relação a isso. Há um contragolpe aonde? Há contragolpe se há um presidente eleito. E vem, o exército marchou de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, ele se dirigiu a Porto Alegre e aí no Congresso foi e decretou vacância. Ali foi golpe. Como é que o Tancredo Neves disse na época, chamou de canalhas os que davam esse golpe, porque o presidente estava. E ali começa uma ditadura, por quê? Porque cassações, fechamento de instituição, prisão, tortura, assassinato, desaparecimento de opositores. Como é que não é ditadura? Como é que é branda? Vai dizer que é branda para o camarada que foi torturado, que teve preso durante 8 anos, 10 anos. Os sequestros, os roubos, os atentados, isso é uma reação. Mas que a própria sociedade brasileira repudiou. O Estado, mas isso foi depois. Não. Foi depois para negociar a libertação de presos políticos, é evidente. Não, aí... Onde é que tinha guerrilha no Brasil antes? É que nem a arma química
do Saddam Hussein lá, inventa o negócio e depois, agora tantos anos depois, vem recontar a história e tentar levar. O filme é muito bem feito. Ou refazer o filme é muito disputar a narrativa ideologicamente. O filme é bem feito, eu quero dizer que o filme é bem feito, mas eu não concordo com o filme. É um filme bem feito de laboratório, com propaganda ideológica, de convencimento. E o documentário começa assim. Eu quero concluir uma coisa que é uma ideia importante. Tá? O documentário surge no mundo assim. Desse jeito como ele é feito, muito bem feito, usando a técnica de cinema, escondendo um discurso ideológico e político por trás de uma narrativa, como se fosse um discurso de verdade, uma voz de saber, um locutor, um ator bem fotografado, muito bem editado, e aí apresenta isso. O documentário surgiu assim, financiado pelos governos assim, para justamente fazer uma disputa histórica, de versão, de opinião, e quem usou muito bem isso foram os governos totalitários, muitas vezes, mas não só, porque começou dentro do governo inglês, para levar uma cultura e uma ideologia. Assim é o documentário, e esse é um bom exemplo de documentário nessas feições que chama de documentário clássico. Agora ele é um filme absolutamente tendencioso, que quer convencer as pessoas, que quer refazer a história. O colega aqui que é historiador diz que falta documentos. Eu acho muitas passagens muito inconsistentes no filme, muito adjetivo, muito bonito, muito. Tem uma questão que nesse tipo de filme que chama interlocutor implícito, tem a ver com as bolhas que a gente vive. O filme é feito para um tipo de público que vai achar maravilhoso, que vai aplaudir. Ele tem um discurso nele que é para dialogar com o público dele. Então a gente vê, o sujeito que pensa de um jeito, vê aqueles filmes e acha, isso aqui falou tudo que tinha que dizer, vai refazer a história, aqui que está a verdade. Se essa é a tua ideologia, essa é a questão. Doutor José Antônio, qual é o ponto, eu diria assim, nodal? Essa questão que o Guilherme falou, eu passei a minha vida inteira, desde a minha adolescência, depois dentro da universidade, ia vendo esses filmes aí. Esses filmes... Quais filmes? Esses filmes propagandistas de uma realidade, né, mas feitos todos pela esquerda brasileira. Pela esquerda? Pela esquerda, a esquerda brasileira. Os filmes que tem os documentários, eu duvido. Eu pergunto aqui para qualquer um de vocês, qual foi o documentário que vocês viram com uma outra conotação que não tenha sido esse? Todos os documentários, com exceção deste que eu vi até hoje, foi com uma outra matriz e outra história. Contando outra história. Talvez seja fraca essa história desse filme. Não, é principalmente o seguinte, né? Não tem consistência a história desse filme. Não é que será inconsistente ou inconsistente. Como se define um filme como consistente ou inconsistente? Podemos debater isso. Por exemplo... Normalmente aquilo que a gente concorda é consistente. Aquilo que a gente discorda é inconsistente. Tentando transformar o Marighella em herói, por exemplo. O bandido, um canalha em herói. Me permite uma parte? Tentando transformar... E mais mudando a cor do Marighella. Não, e olha só. Tentando transformar o Marighella, o canalha do Marighella, um assassino em herói. Tentando transformar o bandido assassino do Luiz Carlos Prestes em herói. Tentando transformar o genocida, o psicopata do Che Guevara em herói. Tentando transformar Mao Tse Tung em herói. E o Pinochet tentando transformar... Não, eu não acho que o Pinochet é herói. Você está falando eu não acho que o Pinochet não é herói. Ele é tão bandido quanto esse aí. É isso aí. Então tá. Pelo menos tu não é como uns que defendem o Pinochet. Eu não tenho bandido de estimação. Nem eu. Muito bem. Então olha aqui, ó. Tentando transformar o Mao Tse Tung em herói. Tentando transformar o psicopata genocida do Stalin em herói. Foram esses filmes que eu vi. Toda a minha vida. Então esse é o ponto. Agora está sendo desmascarado, mostrando o seguinte. Aliás, nem precisou desse documentário para desmascarar isso. Sabe por quê? Porque os próprios ex-guerrilheiros, o próprio Nikita Khrushchev foi lá e disse que o Stalin era um genocida, era um matador. Mas no Brasil, os documentários que eu vi, todos
diziam que ele era um herói, que ele era uma maravilha. Eu não me lembro de documentário elogiando o Stalin. Não, eu já vi. Eu já vi dentro da universidade. Tem uma universidade, sabe que tem uma coisa engraçada? Eu estou na universidade desde os anos 80. Eu fiz 2 cursos lá, tenho mestrado, doutorado. Eu estive na URGS, na PUC, hoje eu faço doutorado em São Paulo, na Embi-Morumbi, trabalhei em 2 universidades. Fiz jornalismo e fiz direito e não concluí a faculdade de história. Eu não tive uma disciplina sobre marxismo, nenhuma, tia. Não lembro de um texto. Então deve ter sido... Eu não sei onde é que o pessoal via como se houvesse um... Então... Sabe qual é a impressão? Claro que eu estou num debate ideológico, político, desde o golpe de 16, eu estou muito envolvido nisso, né? No novo golpe de 16, porque estou muito estarrecido até com esse obscurantismo que de repente chega, onde qualquer coisa que a inteligência passa a ser criticada, onde passou a ser feio ser estudioso, não é o caso de vocês, mas tem um senso comum aqui que está colocado na sociedade assim. Não, se o camarada é intelectual, o camarada é artista, então é esquisito isso. Então, de fato, é uma coisa que fica preocupante isso, não é? Eu estou vendo esse revisionismo mesmo, como se agora a gente fosse recontar a história. Esse filme, ele é mal fundamentado, os fatos dele são opiniões. São opiniões bem montadas, editadas, com arte, com isso aí. Uma certeza tu pode ter, Guilherme. Nenhum momento. Foram treinados aonde, inclusive? Em nenhum momento, ninguém foi chamado de herói. Nenhum momento. Mas quem está falando em herói bandido é o senhor. Não, mas eu estou dizendo para ti. Para mim, essa conversa de herói bandido não me serve. Não. Eu estou te dizendo o seguinte: todos os documentários que eu assisti, todos os filmes que eu vi, transformavam bandidos em heróis. Até tinha uma hora até meio escatológica, assim, meio de santidade, santificação, né? Todos eles, todos. Não, nós estamos discutindo um especificamente. Não, estou falando de todos que eu assisti até hoje. Não posso discutir esses outros. Não, tudo bem. Pedir para citar um. Eu não sei qual. Um único desses. Qual é o documentário que elogia Stalin? Documentário que elogia seu Stalin. Tu quer ver uma coisa? Eu vi vários. Diz o nome do... É que por trás disso... o nome de um filme tem só. Não existe. A impressão que dá é que... Não existe. Talvez tu não tenha assistido, mas existe. Vou te dar um, então. Isso, um. Lula, o filho do Brasil. Onde é que está o Stalin? Stalin. Não, mas só um pouquinho. Tu falou que viu na faculdade um filme chamado Stalin de herói. Eu vi vários filmes, eu não vou te enumerar agora porque eu não lembro. Então, porque eu não lembro. É que por trás disso, parece que tem uma... A impressão que dá, vou falar assim claramente, tá? Eu tenho debatido muito isso, não com alunos, porque de fato a gente tem que preservar, né? Mas debatido socialmente isso, não é? Existe está colocado assim uma distorção total, uma visão de como se o comunismo... Essa tese de que o comunismo estava atuando em tudo como organização... Não, era só ilusão de ótica. Eu não conseguimos ver isso, eu não consigo ver isso. Dá uma checadinha na Venezuela. Não, eu vou lhe dizer, eu estou falando isso como quem foi militante de esquerda. Eu não consigo ver o que eu vi na prática, princípio de realidade. Pois é. Tá? Eu não estava lá em 64. Princípio de realidade. Aonde que os comunistas que fazia parte de uma célula e tantos outros estão falando aonde que os comunistas, que eu não sou comunista, nunca fui filiado ao Partido Comunista, aonde que o Partido Comunista hoje no Brasil é contra a democracia. Ao contrário, o Partido Comunista no Brasil hoje defendeu a democracia. Defendendo a Venezuela? Estou falando do Brasil. Defendendo a Venezuela? Eu não conheço a realidade da Venezuela. As informações são distorcidíssimas. As informações... Se nós mal e mal temos informações... Colega, se nós mal e mal temos informações sobre o Brasil, que são todas distorcidas, e a gente se arrisca a conversar, como é que eu vou discutir um tema que está aqui? As informações são tão distorcidas. Não existe essa esquizofrenia na política. Que eu não... Entendeu? Se tiver oportunidade, vai implantar. Não tem como. Agora vamos discutir aqui, aí passa a discutir a Venezuela, aí o clipe não sei do quê. Aí vira uma conversa sem fim. Vocês não vão conseguir um exemplo no Brasil como a Venezuela, porque o povo brasileiro nunca permitiu. A conversa é séria, porque o golpe de 64 deixou marcas na carne das pessoas. É uma questão... Quando há um golpe, quando há um ressurgimento do fascismo como agora, começa a se legitimar a violência. Fascismo? Qual fascismo? Fascismo. A ideologia fascista que volta ao mundo. Eu não acredito que tu, como professor, vai dizer que nós estamos em fascismo. Eu estou dizendo
que o fascismo está retornando. Mas então qual é a evidência? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a evidência fática de que o fascismo voltou? Houve um golpe, o novo presidente assumiu, houve um golpe institucional, o Congresso foi fechado. Houve golpe no Brasil, evidentemente. Não, agora. Golpe no Brasil. Não, o golpe que instituiu o Dilma sem crime. Não. Sem crime. Qual é o crime? Senhores, só para retomar a questão... Qual é o crime? Senhores, só para retomar... O crime de responsabilidade... Só para retomar... Que o Congresso... Professor, só para retomar... A linha básica do programa continua sendo a questão artística. Se nós vamos... Com certeza tivemos vários programas que debateram o golpe ou não de 64. A discussão que eu fico mais à vontade é artística, colega. Pois é, isso. Então, no próximo bloco eu continuo com a pergunta que eu fiz e passou a lo largo, como diriam os gaudérios. Por que o filme de Lula teve espaço e por que o filme de 64 foi retirado? Por essas razões. Pelo contexto. O mediador me permite uma observação. Logo abrimos o bloco com a sua observação. Pode ser? Porque agora eu estou orientado a chamar o bloco de comerciais e ordens a gente cumpre aqui na RDC TV. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Cruzando as Conversas. Eu tive um filme que se chama... De volta, Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, nesta noite de quinta-feira, 4 de abril de 2019. Vou fazer um rápido registro aqui da participação dos nossos ouvintes. Antes eu vou repetir os nossos canais de interação. facebook.com/rdctv digital ou pelo WhatsApp 051 99815 9990, ok? Estamos aqui com Guilherme Castro, professor e cineasta, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, economista, Eric Kaiser, professor de história e José Antônio Rosa, advogado, discutindo a decisão do Cinemark de retirar do seu catálogo de filmes o documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, produzido pelo Brasil Paralelo. Antes do break eu fiz uma pergunta e o nosso economista Paulo de Tarso pediu para responder. Mas antes eu vou fazer um registro aqui da participação dos nossos ouvintes. Vamos ver aqui, parabéns pelo programa Cruzando as... escreveu certo, Cruzando as Conversas. Assistido pela internet. O assunto sobre cinema me interessa muito. Egídio Mittelstedt, lá em Novo Hamburgo. Meu público ouvinte lá de Novo Hamburgo segue sintonizado. Abraço, Egídio. O Rodrigo Chaves, muito precisa análise do Dr. Ross. O Cinemark tem toda a liberdade para fazer o que fez, porém o fez sobre pretextos mentirosos. É a consideração do Rodrigo Chaves. Mais mensagens aqui chegando. Vamos ver aqui. A Maria Helena Avelini. Jango desistiu porque disse que não queria derramamento de sangue no Brasil e foi embora para sua fazenda no Uruguai. Eu vivi isso, tenho 70 anos. Maria Helena Avelini. Mais uma mensagem aqui. Não tem o nome. Peço por gentileza ao amigo que mandou aqui com o final 31 que mande o seu nome, ok? É sempre legal para a gente dar a interatividade aqui também no Cruzando as Conversas. E mais uma mensagem aqui está sendo digitada, eu leio depois. Mas, Paulo de Tarso, por quê? Eu entendo que o início do programa, que foi a pergunta que você fez, e ela foi respondida. Eu quero dizer o seguinte, que não há nenhuma justificativa de natureza comercial ou mercadológica. Eu penso que a explicação ou a justificativa que a empresa deu é que trouxe e gerou a polêmica. Porque o que ela disse, é o conhecimento que eu tenho, eu acho que não há consenso aqui, não foi por uma questão de que o ticket era baixo, porque a lotação foi baixa, de que não sei. Sim, mas a razão. A segunda pergunta que eu fiz foi por que um passou Lula e outro não passou. Mas é esse o contexto que eu estou dizendo. E a nossa conversa aqui se tornou cruzadas e até cruzadíssimas de direita e jebs de esquerda e direita, sucessivos, né? Afetivos, obviamente fraternais e respeitosos. E atendendo o pedido e a provocação do mediador, né? É porque nós estamos num país dividido. E aí tem uma questão de avaliação que não está explicitada, não está clara.
E nós começamos a discutir, então, sobre as razões, né, de que talvez tenha feito a motivação da empresa tomar uma decisão de dizer, eu não vou me posicionar sobre isso. Entendeu? Só que a posição de dizer que não se vai se posicionar sobre isso e que ela disse não quer entrar em aspectos políticos é contraditória na medida que ela já apresentou outros documentários de conteúdo político e, portanto, fez, parece que uma opção. Não, eu estava a fim de expor aquele documentário que tinha um determinado atributo político ou ideológico, seja lá o que for, e esse aqui eu não quero passar. Eu tenho uma curiosidade para perguntar para o professor Eric, enquanto mestre em História. Essa temática do revisionismo histórico, do recontar a história ou do reler a história. Que tempo a gente vive e isso é corriqueiro, isso é habitual que assim seja ou é uma questão pontual desse momento do Brasil de agora, também trazendo para o debate, evidentemente? Não, com relação a revisar a história, na verdade, é um ofício que é inerente ao próprio ato de escrever a história. Qualquer historiador que for se conversar vai perceber que, enfim, a história ela é contada e recontada ao longo do tempo a partir da própria mudança conjuntural que passa o próprio historiador, né? Que é o ato de, enfim, de novas fontes que surgem, novas abordagens, novas técnicas que se desenvolvem no campo da historiografia, enfim, isso não é o problema. O que tem aí, enfim, isso com relação à ideia de revisão. O problema é quando surge a ideia do negacionismo. Aí sim é o problema. O negacionismo, sim, é um fenômeno muito... vem da segunda metade do século XX para cá, principalmente, né? E que hoje em dia é um fenômeno que se manifesta em diversas latitudes, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem toda uma corrente negacionista, por exemplo, que tenta negar, por exemplo, o caráter racial que houve na Guerra Civil entre o Sul e o Norte dos Estados Unidos, que é um objeto de polêmica dentro da historiografia norte-americana. Na Alemanha, por exemplo, na Europa, e aí que com algum rescaldo por aqui também tem movimentos de extrema-direita ligados ao nazifascismo que tentam, por exemplo, negar que houve o Holocausto judeu, que houve o extermínio de judeus, né? Até alguns anos atrás chegaram a ser publicadas algumas dessas obras negacionistas aqui em Porto Alegre. Foi uma polêmica na Feira do Livro, que teve um editor que tentou vender esses livros, que obviamente foi proibido, porque, enfim, é crime no Brasil, apologia ao nazismo. E o negacionismo, às vezes, ele é mais sutil. O filme, esse que em debate aqui, eu confesso que eu não assisti o filme todo, vi apenas alguns trechos, né? Aí eu deixo para quem assistiu entrar nos detalhes sobre ele, mas tem outras obras escritas, enfim, de outros autores que vai por uma certa posição mais à direita, e aí aqui não entrando num juízo de valor, que muitas vezes envereda por que cai num negacionismo, que é, por exemplo, negar que em 64 houve uma ditadura, iniciou-se uma ditadura, e que é importante, eu acho, destacar aqui que não é uma ditadura militar, é uma ditadura cívico-militar, tem participação civil em todos esses governos nesse período, né? Ainda que os ditadores eram militares, né? Costa e Silva, Médici, Figueiredo, etc., eram todos do exército, havia um componente civis no governo, tinha banqueiro, tinha, né, o Delfim Neto foi quase ministro vitalício dos regimes militares. E a sociedade, né? Enfim, e tem setores de apoio, evidente. Não, a sociedade como um todo, todos os setores apoiaram. Toda não dá para dizer. Havia uma divisão, a ideia de divisão. Toda a sociedade apoiou. Mas esmagadoramente então, toda a sociedade, as instituições todas apoiaram. Não, isso não é bem assim, não. Tanto que então, para que força se apoiava? Não é a imprensa, então, para que repressão? Então, para que caçar? Para que repressão se tinha apoio? Mas isso faz parte, para que força se tem apoio? Não, se tem apoio, não faz parte. Faz parte de um momento de exceção. Se tem apoio, não faz parte a exceção. Se tem apoio, não precisa de força. A força vem na falta de apoio. É uma questão lógica. Desculpa. Eu queria só concluir aqui. Só vamos deixar o professor concluir a questão do negacionismo. Só para concluir, então muitas vezes, né, essa ideia da negação da história, ela parte de uma ideia de negar fatos. Aí se parte de uma ideia de nós estamos trazendo uma versão alternativa de um fato. Não, na verdade, isso aí é uma falsificação. Né? Existem provas documentais que indicam determinadas situações históricas. Por exemplo, como o professor Rosa levantou aqui antes, a questão das documentações de outros países. E isso muitas vezes foram importantes para revelar situações do nosso país.
Isso é fato. Tem o ponto de vista da metodologia da pesquisa histórica, tem total acordo, está correto. E com relação ao golpe civil-militar de 64, a documentação que vem, por exemplo, do Serviço Secreto norte-americano, comprovou que sim, houve uma anuência, houve um apoio logístico para o golpe de 64. O que não quer dizer que foi um golpe feito por norte-americanos, isso é diferente. Foi um golpe feito por brasileiros contra brasileiros. Mas houve uma presença diplomática, houve um posicionamento da 4ª Frota Militar na posição próxima ao Rio de Janeiro, houve uma relação com alguns empresários norte-americanos, com autoridades que viriam a apoiar esse regime de exceção que ocorreu depois. Assim como aconteceu também com parte da União Soviética, porque tem que se colocar dentro do contexto histórico. Sim. Não existe golpe de 64. Não ignora. Não, da participação americana, não traz. Sempre que entra a democracia, do lado da bondade da democracia. O filme esclarece sobre isso. Guilherme, o filme esclarece sobre isso. Inclusive do seguinte, o filme tem documentalmente provas de que aqui estavam no litoral, perto do litoral brasileiro, enfim, um porta-aviões americano e um navio-tanque. Um navio-tanque de combustível para fornecer ao porta-aviões. Porque o porta-aviões foi colocado aqui para retirar os cidadãos americanos em caso de... então esclarece isso. Mas vocês viram, você viu o filme, não viu? Claro. Você viu o filme? Claro, tá lá. Tá lá documentado e comprovado. E mais, eu só quero concluir. E um representante do governo brasileiro, vamos dizer assim, do então movimento de 31 de março, que era o ministro da guerra, um representante das 3 forças, da Exército e Marinha, foi buscar apoio no navio americano de combustível, e os americanos simplesmente, de tanto apoio que deram, cobraram. Sério, eu posso não dar, eu posso vender, que eu vendo. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Esses fatos, para mim, não esclarecem, evidente, os fatos históricos da influência dos Estados Unidos. Mas estão documentados. Estão documentados. Parcialmente. Isso é inquestionável. Claro que é questionável. Não, é inquestionável que houve participação americana. Claro. Entendeu? Agora é inquestionável. Cidadãos, agora é inquestionável. Não, porque o porta-aviões que teve presença não só neste período no Brasil, mas desde sempre. O Brasil, o primeiro partido ideológico brasileiro foi o Partido Comunista. A Revolução foi em 17, em 1922, 5 anos depois, já tinha o Partido Comunista no Brasil e já estava sob a égide do Comintern no Brasil. Então, talvez fosse interessante ter alguém do Partido Comunista para conversar. Então, assim, sempre. Mas isso a história é farta, a história conta, né? A fundação do Partido Comunista teve influência no Brasil e o povo sempre rechaçou isso. Mais uma vez agora. Uma outra pergunta que eu faço para vocês, a partir desse episódio em que chegamos... talvez é uma decisão consensual de que é uma questão econômica que se faz retirar o filme, um pouco de questão política. Hoje nós vivemos no Brasil um momento em que, quando se toma uma determinada posição, determinada marca ou determinada empresa se associa a uma ou outra ideologia, se propõem várias vezes através das redes sociais boicote. Vamos parar de comprar tal marca, vamos parar de fazer tal coisa, vamos de ambos os lados, eu faço essa leitura. É bom ou é ruim isso, esse levar para esse tipo de situação, e ainda mais quando a gente fala em cultura? Um documentário, seja por um ou por outro lado, não ser exposto por receio de enfrentar a opinião pública, isso é bom? Ou não para uma sociedade como um todo? Não é bom, não. Não é bom, professor? Não, tem que passar os filmes e tem que debater. Mas eu acho que a questão da rede ainda está um pouquinho mal colocada. Não havia no catálogo da rede, havia uma locação da sala para fazer não sei se esse filme já tinha entrado em distribuição como uma distribuidora. Não, era uma locação. Eu quero dizer que eu tentei alugar em agosto do ano passado a sala do Cinemark para passar um filme meu político de esquerda. Pedi o orçamento, quando fui fechar o contrato, eu tive a mesma resposta.
Não estamos passando filmes políticos e tal. Aconteceu a mesma coisa no filme mesmo. Mas é bom ou ruim isso. nós termos então, essa, acho que é essa dinâmica? eu Vocês não a verificam? Eu digo assim, Racomete, o mundo está muito chato. Chato. Muito chato. Né? Politicamente correto simplesmente emasculou as pessoas de pensarem. Né? E isso é muito, eu diria assim, extremamente complicado, porque isso em algum momento vai eclodir. No momento que tu começa a tirar a capacidade das pessoas dizerem o que elas quiserem e serem responsabilizadas pelo que dizem. Tá? Porque se quer, de certa forma, criar o Joãozinho do passo certo, ou se colocar as pessoas em determinada forma, seja na forma ideológica ou cultural, né? Que é o que está acontecendo com o politicamente correto, né? Aí a gente vê que o mundo vai ficando chato e vai se criando ressentimentos, porque em algum momento, como eu disse, a primeira válvula de escape que vem acontecer vai eclodir, e às vezes eclode de forma violenta. Né? E eu tenho afirmado com todas as letras, a modernidade entrou em processo profundo de falência, porque as bases da modernidade são equivocadas, por uma modernidade que simplesmente faz rupturas com o resto do passado, com a história desconhecendo, né? Onde aqueles que não sabem de onde vieram, não sabem para onde é que vão. E a modernidade hoje está à deriva. E não tenho nenhuma dúvida que as ideologias são essa pá de cal na modernidade. Porque no momento que se divide um mundo e se olha a vida como ela é, pelos olhos da ideologia, é que nós deixamos de pensar e nós estamos perdendo a nossa capacidade até de ser seres humanos. Tem um discurso que eu acho interessante, me é caro esse debate da modernidade, é um tema que eu me... Agora, o que eu acho um pouco... que eu vejo por trás disso é uma certa tentativa de separar o que até onde é ideologia, onde deixa de ser, quando é que passa a ser um discurso um esclarecimento sobre os fatos apenas, que é o que esse filme, na minha opinião, tenta ter uma roupagem de objetividade. Ele usa essa estratégia de criar uma objetividade como se fossem os fatos em si e tivessem todos os fatos ali. Quer dizer, isso aí eu percebo isso. E no ponto de vista da ideologia, sim, as ideologias do século XX trouxeram problemas, evidente que sim. A gente deixou de perceber muita coisa e quando a pessoa fica cega de ideologia, mas o que eu estou vendo agora é um enorme de um surgimento de uma ideologia de direita e conservadora. Passando e ainda se passando por não ideologia. Ideologia são os outros. Não. Sabe? Então eu não sei de onde está uma isenção para ao contrário. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Esse tema, o filme tem muito isso, em todo debate tem isso, uma chatice isso, que é coisa do comunismo. E a pessoa vê comunismo em tudo que é lugar. Eu me lembro, nos anos 70, tinha uma historinha em quadrinho que distribuíam nas escolas, colorida, sem assinatura, que era para os jovens se darem conta, fugirem do comunismo. Tinha uns germezinhos com cara de Leon Trotsky, sabe? E a ameaça do comunismo, e tinha isso era distribuído na frente do colégio. Para a gente se ligar. O comunismo estava ali sempre com uma força do mal, com uma capacidade de intervenção. Gente, não pode ser. Professor, não é assim. Doutor. E na prática, como realidade, o que eu vi no Partido Comunista hoje, que não é meu partido, nunca votei no Partido Comunista, foi uma defesa da democracia e da lei. Não vi nenhuma atitude de ataque à legalidade. Pelo contrário. Isso está escrito também na sequência. Pelo contrário. O problema é o seguinte, que essa reação toda é exatamente porque não vão falar mais sozinhos. A sociedade hoje, o Brasil, uma sociedade democrática, um país democrático, não pode ter só um lado. O que está surgindo no Brasil hoje são pessoas que estão se declarando coisas que era quase um nome feio, um palavrão, quase que uma doença contagiosa, pestilenta, dizer que era conservador ou era liberal.
Hoje as pessoas estão se declarando abertamente, sem nenhum problema, que elas são conservadoras e que elas são liberais. E isso está criando um certo constrangimento, um certo problema para aqueles que queriam falar sozinhos. Eu cansei de eventos em que alguém de outro pensamento, que nem se identificava se era liberal, se era conservador, ele ia lá participar de um debate e ele era dentro da universidade, ele era impedido de falar, gritavam com eles. Recentemente um professor negro, professor cubano, Carlos Moore, escreveu um livro dizendo o seguinte, que os fundamentos do marxismo são racistas. E ele traz uma série de fatos que ocorreram em Cuba, que ocorreram na África com os comunistas. Ele traz ali e ele faz uma análise histórica da vida dos principais pensadores marxistas. Pois esse professor, ele chegou na Universidade do Rio de Janeiro, foi agredido. Eu tive que tirar 2 professores aqui em Porto Alegre, de uma feira do livro, fazer escolta para eles, porque eles foram agredidos, seriam agredidos. Um deles foi o professor Olavo de Carvalho, o outro foi o professor, um sociólogo, como é o nome dele, que escreveu Uma Gota de Sangue, não veio o nome dele. 2 vezes eu tive que tirar. Entendeu? Mas um pouco não está sendo feito nesse momento, nessa mesma moeda, talvez? Não, sabe por quê? Porque todas as manifestações, todos os movimentos que ocorreram nesses últimos anos no Brasil foram pacíficos. Aqueles milhões de pessoas que saíram às ruas pelo impeachment, não houve um único incidente. Em 2013, quando começaram as manifestações de rua, elas começaram pacíficas. Elas só se tornaram violentas até a morte de um cinegrafista da Bandeirantes do Rio de Janeiro por um membro do PSOL, quando entraram os black blocs. E os black blocs... Tem alguém indiciado do PSOL investigado? Só um momento. Como assim? E os black blocs que o governador Tasso Genro disse que eram de extrema-direita... extrema-direita, agora está aí, são todos eles de esquerda, estão todos aí. Aonde está provado isso? Onde é que saiu isso? Mas olha, porque as coisas vão sendo faladas assim, de um modo, sabe, assim, entra com uma roupagem e começa a vir um monte de orgia, de conteúdo ideológico, sem fundamento. Eu debati com um rapaz que faz parte, é a versão do Black Bloc do Rio Grande do Sul, e ele disse no debate... Ele disse para nós que fazia parte. Aliás, a casa dele foi invadida pela polícia para pegar material, porque aí apareceu que eles eram de esquerda. E ele foi candidato a deputado por um partido de esquerda. Então, quando a esquerda entrou, todas as manifestações de esquerda, todas elas tiveram violência, todas tiveram quebra. Movimento pacífico nenhum. Basta ver o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra é um movimento guerrilheiro que repleitear terras, reivindicar a terra. Não, mas pode fazer de forma pacífica. E aí a gente pode ir longe. O professor Mauriás, que foi candidato a presidente da República por um partido de esquerda, ele, diante de uma plateia maciça de esquerdistas, inclusive uma deputada conhecida nossa aqui do Rio Grande do Sul, estava sentada ao lado. O professor Mauriás, um professor de uma universidade do Rio de Janeiro, disse que para aqueles que ele, inclusive reconhecendo que tem gente de direita e gente conservadora muito boas, mas que para alguém de direita, para alguém conservador, uma boa bala, uma boa cova e uma boa pá. Então, como é que alguém pode dizer que as coisas são tranquilas por parte da esquerda, que está surgindo, se tem algum fascismo surgindo no mundo agora, é esse fascismo de esquerda. É quem assassinou a Marielle, não é? Quer dizer, o cadáver da Marielle. Ou tentou matar o Bolsonaro. Uma faca de pão. Uma faca de pão, aquela fraude. Ou tentou matar aquela fraude da direita. É isso aí. Uma faca de pão. Deve ter sido uma fraude também. Uma faca de pão. Deve ter sido uma fraude. Não, já tem o assassino vizinho do Bolsonaro, da polícia. Então, onde é que está o processo? Vocês são irresponsáveis.
Porque vocês fazem acusação sem processo, vocês condenam sem processo. Eu sou pelas instituições, Guilherme. Eu sou pelas instituições. Quem condenou, quem tirou a Dilma foram as instituições. Quem prendeu o Lula foram as instituições. Cadê a não a vontade própria? Porque eu quero. Porque eu acho. Claro, é tu que acha que eu tô dizendo. Esclareça. É tu que está dizendo. Esclareça. Tu que disse. Mas não é debate. Eu disse. No debate, cada instituições não, eu sou pela legalidade. O vigarista do Lula foi o Poder Judiciário brasileiro. Ministro do Bolsonaro. O ministro do Bolsonaro. A vigarista incompetente. Cadê a prova? Cadê a prova? Cadê a prova? Sou crime. Elegeram o Bolsonaro miliciano. Elegeram o miliciano Bolsonaro. Não, o senhor apoia o miliciano, né? Professor e advogado, o senhor apoia o miliciano. Por favor, saibamos defender o seu presidente aí por favor, senhores. Por favor. Por favor. O senhor tem. Doutor, por favor, professor, por favor, saibamos, nessa reta final de programa, defender as nossas convicções com a paixão que a gente vê, mas sem transcendermos o nível da civilidade, que é o que a gente precisa. Vamos para o último bloco comercial. Mais uma vez está inscrito o economista Paulo de Tarso. Não transcendemos a civilidade. Eu fora. Pedindo que não façamos isso. Um break e a gente já volta para a parte final. Voltando com o último bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, todas as noites, a partir das 10h30, esse bate-papo aqui descontraído, tenso às vezes, mas é com a conversa, com o debate que nós construímos uma sociedade melhor, e essa é a proposta justamente do Cruzando as Conversas. Mas é a reta final e nós temos pouco menos de 10 minutos, é isso? Dá uns 2 minutos para cada um nesse encerramento final. Então, vamos fazer a ordem inversa agora, começando pelo doutor José Antônio Ros, advogado, presente aqui na noite de hoje, defendeu as suas convicções, debateu e agradecemos uns 2 minutinhos, um pouquinho menos, para as considerações finais, doutor. Eu queria só agradecer o convite, novamente o convite que a RDC TV fez para participar do programa, é uma grande satisfação, uma grande alegria também. E dizer que nós vamos crescer como sociedade, como nação e até como pessoas, fundamentalmente como pessoas, quando nós estivermos dentro de um ambiente de diversidade de pensamentos. E que as pessoas também sejam sinceras, né? Então a instituição, com essa justificativa que ela deu para não passar o filme, ela agrediu aquele cidadão médio, né, que já sabe, já viu que outros filmes de outros cunhos ideológicos, outros pensamentos. Então essa justificativa não serve. Hoje a sociedade está tendo um amadurecimento político e cidadão, e está vendo o seguinte, que não é mais, esse tipo de discurso não cola mais. Então tem que ser sincero, tem que ser transparente. Ela tem todo o direito, a instituição tem todo o direito, ela é uma instituição privada, ela tem todo o direito de escolher o que ela quer e o que ela não quer. Mas ela tem que dizer claramente as razões. E é assim que se constrói uma sociedade democrática e civilizada. Obrigado, professor, mestre em História, Eric Kaiser, suas considerações finais. Bom, também quero agradecer aqui aos telespectadores, à RDC TV pelo convite, aqui, aos meus colegas de bancada e ao apresentador, por óbvio. Eu acho que esse tema do filme, enfim, como eu disse no início, acho que aqui temos um consenso na mesa que censura de qualquer tipo é ruim, enfim, né, não é algo a ser defendido. Né. Eu acho que também tem muito do contexto político atual, que pautou um pouco a decisão da empresa Cinemark, né, um pouco de querer talvez se desassociar da imagem do atual governo, que enfim tem piorado a imagem do país no exterior por conta do radicalismo do atual presidente Bolsonaro, sua defesa de valores anti-humanistas, antidemocráticos, de relativizar
os crimes que foram cometidos durante a ditadura, de ser contra direitos humanos, contra políticas sociais, enfim, uma série de agendas que são quase um consenso, eu diria, desde o iluminismo, para não falar, né, desde a democracia do século XX. Tem coisas que são pré-iluministas que o atual governo defende. Né? A gente até tem brincado, enfim, como essa loucura aí dele lá em Israel, de dentro do Museu do Holocausto, dizer que o nazismo era de esquerda, sendo que na porta do museu que o seu presidente entrou estava lá bem grande. O nazismo é um movimento de extrema direita. Certo, ele deve achar, né, telespectador, que o principal argumento dele é que o nazismo é de esquerda porque está escrito nacional socialista no nome. Bom, então de certo ele deve achar que a Terra é plana porque o nome da gente é um planeta chamado planeta, não redondeta. Então, se ele pega tudo pela literalidade, né? Certo? Deve, como fez uma brincadeira o diretor de cinema Jorge Furtado, certo? Ele deve, quando vê no shampoo ali, lavar já seco, ele deve lavar sem água, porque está escrito a seco. Então, é a mesma relação que ele faz com o nazismo. E qualquer que estuda um pouquinho sabe que é um movimento de extrema-direita, ultra-radical, com supremacismos raciais de todo tipo, que felizmente está na lata de lixo da história. E que bom! Acho que a gente ainda tem muitos debates a se fazer e que espaços como esse são importantes aí para a cidadania. Obrigado, professor. Economista Paulo de Tarso Pinheiro Machado, seus 2 minutos finais. Também agradeço o convite e a oportunidade de participar deste debate com este tema importante, né? Mas eu quero dizer e deixar como outra contribuição que na esteira da monotonia que o professor Rosa falou, e da colocação tanto do Eric e do Guilherme, certo. Eu disse que até o final do programa acertaria. Boa. Então, apagar das luzes. Assertivo. Né? Eu quero dizer que o importante é que nós estamos vivendo um mundo, né, que foi, de certa forma, antevisto por um economista chamado Schumpeter, de inovações disruptivas. E essas inovações disruptivas, elas mexem em alguns referenciais ideológicos, né? Por exemplo, o empreendedorismo com a ajuda da tecnologia, o que nós estamos assistindo aqui, o Uber e as corporações tradicionais aqui na cidade de Porto Alegre, e é isso que a sociedade percebe, ela sente porque é a realidade. A sociedade percebe que antigamente era muito difícil o serviço de táxi, uma placa custava 250 mil, né? E a inovação tecnológica com os aplicativos, né, de logística mudaram essa relação. Isso incomoda, vamos dizer assim, os referenciais ideológicos, porque eles vão diretamente no combate de certos referenciais, como por exemplo o famoso conflito capital-trabalho. E eles passam a não existir, eles passam a ser descaracterizados, né? Então, essa monotonia, em parte, ela é um pouco dialética, porque ela se transforma numa nova forma de reação e numa nova forma de vivência. Eu entendo que o país, lamentavelmente, por uma tentativa, né, exacerbada de se revisar estas teses, né, ou de se repaginar estas teses do tipo dos conflitos capital-trabalho, da questão que o próprio Eric coloca como o não humanistas, né, e que na verdade trazem dúvidas sobre o caráter humanista, porque a corrupção, né, foi o que aconteceu e emblocou, trazem essa mudança de paradigma, e é isso que nós estamos discutindo, e é isso que gera desconforto e tira as pessoas da zona de conforto. Obrigado, economista Paulo de Tarso e professor cineasta Guilherme Castro. Eu não acho nada monótono que a gente está passando, sabe? Já faz um tempo que é uma agitação e é um sobressalto e é incerteza e é conflito e é até ameaça de guerra. E acho que essas mudanças que estão, essa nova direcionamento está fazendo mal para o mundo, porque o que a gente está enxergando é um aumento, o que está por trás disso é que não pode ter o Estado em lugar nenhum da economia. E, na minha opinião, isso que vai levar é uma concentração cada vez maior de riqueza e um aumento da miséria, da pobreza, o que a gente está já vendo na nossa cara.
né? Então acho que as reformas que estão em curso, que é o que o Bolsonaro tem que fazer e que são reformas liberais, as consequências serão trágicas para o país, e já estão sendo. Essa é a minha opinião. Obrigado aos convidados, obrigado aos telespectadores. Lamento que nem todas as perguntas foram lidas aqui, o debate foi empolgado aqui e não conseguimos fazer o registro, mas agradecemos a todos que enviaram as suas mensagens pelo WhatsApp aqui. Cruzando as Conversas fica por aqui, as conversas vão continuar e o programa volta amanhã às 10h30 da noite. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.